Bom, a gente já está gravando. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Opa. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem já visualizar aí? Questões básicas sobre mensuração? Sim. Sim, né? Deixa eu entrar aqui pelo celular também. Se porventura alguém tentar entrar, eu trago essa pessoa para cá. Aí, muito bem. Bom, então, gente, a gente segue aqui na nossa disciplina de medidas e avaliação em psicologia 2. Lembrando que vocês tiveram medidas e avaliação em psicologia 1, que foi aquela conversa que eu tive com vocês anteriormente sobre algumas déficits, algumas questões que vocês gostariam que a gente fosse retomando aqui nessa disciplina de medidas e avaliação em psicologia 2. E vocês ainda terão, em semestres seguintes, medidas e avaliação em psicologia 3. Essa é uma disciplina que trata, que aborda os conceitos e a prática da avaliação em psicologia. É importante que esteja claro e que a gente desenvolva conhecimento a respeito da teoria, a respeito de conceitos, a respeito da formulação de como se dá um processo de avaliação em psicologia. E é nesta disciplina também que nós temos a possibilidade de manusear, de nos familiarizar, de utilizar alguns instrumentos, como os testes psicológicos. Na semana passada, nós conversamos sobre os instrumentos da avaliação psicológica, lembram? E naquela oportunidade nós discutimos aqui sobre o chamado tripé da avaliação psicológica, de acordo com Rutz, que é a observação, a entrevista e os testes psicológicos. Lembrando que a observação e a entrevista também são instrumentos de avaliação em psicologia. E os testes psicológicos, eles possuem alguns critérios, são instrumentos auxiliares no processo de avaliação, muito importantes para a compreensão, para a análise, para o levantamento de informações e para a contribuição dos resultados e das informações decorrentes da avaliação psicológica. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas questões que eu estou chamando de básica sobre a mensuração em psicologia. Não é tão básica assim, mas são questões que nós precisamos ir nos familiarizando para o manuseio, para a utilização dos instrumentos e para o desenvolvimento da nossa prática em avaliação em psicologia. Bom, deixa eu ir correndo aqui, correndo o slide, o PDF, tá bom? Bom, se nós olharmos para as outras ciências, se nós olharmos para a física, para a química, enfim, para outras ciências, lá os fenômenos, eles são mensurados, eles são quantificados, eles são verificados. Mas e quando a gente fala da psicologia enquanto ciência, como é possível nós mensurarmos, quantificarmos fenômenos, construtos subjetivos como a personalidade, como a inteligência? Assim como a física mensura e mede velocidade e aceleração, como que
Nós, na psicologia, podemos mensurar, quantificar a inteligência, por exemplo. Esta é uma pergunta que precisa ou que nos convida a uma reflexão quando a gente fala de questões básicas no processo de avaliação em psicologia. Mas é uma pergunta muito antiga. É uma pergunta que já provocou muitos autores e muitos teóricos na trajetória histórica da psicologia. Muitos questionaram, muitos discordaram, muitos divergiram e muitos contribuíram com teorias que sustentam a avaliação psicológica, a mensuração em psicologia, teorias que contribuem e que subsidiam a prática da psicóloga em avaliação até os dias de hoje. Então, sim, é possível mensurar, quantificar conceitos como a inteligência, como a personalidade. E dessa pergunta ocorre uma outra. Por que quantificar? Por que a necessidade de quantificar, por exemplo, a inteligência de um indivíduo? Por que a necessidade de verificar a sua capacidade de memória, o seu tipo de memória? Por que a necessidade de verificar traços de sua personalidade? Por que a necessidade dessa mensuração em psicologia? Eu trouxe quatro justificativas, 4 motivos, mas temos muitas outras. E dessas 4, a primeira que eu menciono, que mensuramos e quantificamos, né? São sinônimos aí praticamente, mas mensuramos em psicologia, primeiro porque a psicologia é uma ciência. E a ciência, ela requer comprovação, dados empíricos, comprovação de validade, possibilidade de verificação daqueles resultados. Ela requer procedimentos sistemáticos, metodologia. Então, nós não fazemos afirmações, nós não fazemos construções ou nos subsidiamos em resultados porque achamos ou porque chegamos a uma conclusão a partir daquilo que nós supomos. Nós temos um critério que embasa a nossa prática na avaliação em psicologia. Então, o primeiro motivo é a ciência que embasa a nossa atuação. O segundo que eu menciono é o nosso próprio código de ética profissional do psicólogo. Lá no código de ética, e a previsão de que os serviços sejam de qualidade, os serviços apresentados e desenvolvidos pelo psicólogo, pela psicóloga, que sejam de qualidade, que esses serviços possuam fundamentação teórica, que esses serviços possuam articulação teórico-prática, que esses serviços possam ser subsidiados pela ciência da psicologia. Terceiro item do porquê quantificar em psicologia é por conta da crescente demanda da avaliação psicológica. Desde os primórdios da psicologia enquanto ciência, há uma crescente demanda nos mais variados campos de atuação da psicóloga para a necessidade da avaliação. E aí nós vamos falar de avaliação psicológica no contexto clínico, nós vamos falar de avaliação psicológica no contexto hospitalar, no contexto organizacional, no contexto esportivo. Nós vamos falar de profissionais de psicologia que estão avaliando
mensurando, quantificando, com o intuito de propor encaminhamentos, desenvolver planos de intervenção, desenvolver subsídios ou obter subsídios para suas pesquisas. Então, há uma crescente demanda da avaliação psicológica. O quarto item que eu trago para compartilhar com vocês é sobre a possibilidade e a facilidade de comunicação entre profissionais. Quando o psicólogo, a psicóloga fala sobre inteligência de um indivíduo, de um grupo de indivíduos, de um público em específico, ele fala a partir de um levantamento feito com base científica. Ele fala de um levantamento ou de características ou de dados que possuem fundamentação. Isso facilita, isso possibilita uma comunicação entre profissionais psicólogos e não psicólogos. Entre os psicólogos eu posso abordar o conceito de inteligência tendo um padrão de referência, tendo um padrão de comparação. Entre profissionais não psicólogos, eu posso ter, por exemplo, um profissional de psicologia que recebe um encaminhamento de um psiquiatra e que faz uma devolutiva para esse psiquiatra, falando, por exemplo, de características da inteligência deste indivíduo com propriedade técnica e científica. Por isso, falar de quantificação, de mensuração em psicologia. Bom, ponto de atenção é que, quando falamos em quantificação, mensuração, o objetivo não é abordar o ser humano em sua totalidade, mas obter informações a respeito de características específicas suas. Jamais a ideia da mensuração, da quantificação, da avaliação psicológica será a exclusão. Jamais a ideia da mensuração em psicologia será a livre escolha de mais capacitados, de melhores, de mais inteligentes, entre aspas. A quantificação em psicologia, ela tem por objetivo o estudo, a compreensão de características específicas daquele indivíduo. Ou seja, ela não implica em reduzir o indivíduo àquele resultado, ela não implica em catalogá-lo, ela não implica em excluí-lo, ela está implicada na delimitação de características para levantamento de informações, para encaminhamentos, para propostas de intervenção, para planos de tratamento. E aí nós vamos falar de normas. Como que tudo isso acontece? Veja, como que eu vou abordar um construto subjetivo, né, personalidade, inteligência, tendo um padrão de referência? E aí eu tenho um exemplo que na verdade não é meu, é do livro lá do Roots, Psicometria, que está aqui nas nossas referências, que é a nossa referência, na verdade. Se eu pegar uma maçã e perguntar se essa maçã é grande ou pequena para um grupo de pessoas, pensem nesse exemplo. Eu tenho uma maçã e eu pergunto para um grupo de pessoas, esta maçã é grande ou pequena? Percebam o quanto essa resposta ela será pessoal. Cada um vai resgatar as informações e as experiências que possuem com maçã para me dizer se aquela maçã é grande ou pequena. Alguns vão me dizer, eu acho pequena, eu acho grande, eu acho média, mas não há
um padrão de referência. Eu não tenho duas maçãs em comparação a esta outra maçã. É grande ou pequena? Talvez algumas pessoas me respondam que ela é pequena, talvez outras me respondam que ela é grande. Então, as normas, quando falamos em mensuração em psicologia, elas nos proporcionam um referencial de comparação. Eu tenho condições de, a partir dos dados de um indivíduo, compará-lo com os dados de desempenho de um grupo. É isso que nós chamamos de normas na mensuração em psicologia. É esse referencial que me proporciona condições de comparação entre o desempenho de um grupo e o desempenho de um indivíduo, os resultados de um grupo e os resultados de um indivíduo. Um outro item que você vai encontrar, muito provavelmente você já ouviu sobre isso em medidas de avaliação 1, mas eu quis trazer porque a gente vai falar muito sobre isso aqui posteriormente, quando nós estivermos manuseando, ou quando você for utilizar um teste psicológico, é esse termo chamado de scores. E o que é o score, ou scores, né, de um indivíduo? É a sua pontuação. São os resultados obtidos na realização daquele teste psicológico. São os resultados obtidos por aquele indivíduo quando ele foi submetido a um instrumento de avaliação psicológica. Eles são desenvolvidos a partir das normas. E é por meio desta pontuação, que não é uma pontuação aleatória, é uma pontuação criada pelo autor do instrumento com base nas normas, naquele referencial de comparação que serve para o desenvolvimento daquele instrumento, daquele processo de avaliação. Então, quando falamos de scores, estaremos falando de pontuação, de resultado alcançado por aquele indivíduo. E veja, não é um número aleatório, é um número que é estabelecido a partir das normas. Por exemplo, se eu disser para você que uma determinada pessoa obteve 95 em um teste de raciocínio lógico e o outro obteve um resultado de 25 em um teste de atenção, o que isso significa para nós? Não significa muita coisa, percebem? Isso só começa a ter um significado, isso só começa a ser uma informação plausível de estudo e de análise avaliativa quando esse resultado, quando essa pontuação ou quando esse score é comparado ou relacionado aos resultados apresentados pela norma ou pelas normas. Eu estou aqui falando, gente, mas vocês me interrompam, por favor, hein? Se tiver alguma dúvida aí, alguma questão. Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor. Oi, professor. Ok. Tudo bem. Eu só acho que não está passando os slides. Eu não sei se é só para mim, mas o meu parou no porquê quantificar. O meu aqui está passando. Eu estou com o outro A aberto. amostra normativa está aqui. Isso, estamos na amostra normativa. Dá uma atualizada aí no seu, André. Ah, tá ok. É só para mim, então. Obrigada. Dá uma atualizada e qualquer coisa aí eu te recebo aqui no lobby de novo, tá? Tá ok, obrigada. Um outro... Veja, eu nomeei, né? E na verdade esse é o título lá do capítulo do livro que nos serve de referência. Questões básicas da mensuração
psicologia. E são termos que eu gostaria de convidá-la e convidá-lo para que você vá se familiarizando desde já. Pois, quando falamos de medidas de avaliação em psicologia, nós estaremos em contato com esses termos muito frequentemente. Normas, scores, e agora a amostra normativa. O que é uma amostra normativa? Veja, para que eu tenha um referencial de comparação, lembra da maçã? Para que eu tenha um referencial de comparação, aquela pontuação, aquele resultado obtido naquele determinado instrumento me tenha um significado dentro das normas da avaliação, este instrumento ele precisa ter sido construído e os seus dados, as suas normas estabelecidas a partir da representação de um grupo de pessoas. Chamamos de amostra normativa a essa população que constituiu-se como uma amostra que fornece normas, normatização para aquele referencial que me servirá de padrão de comparação. Esse número de pessoas ele pode variar de centenas a milhares, dependendo do construto, do fenômeno que se pretende avaliar. Por exemplo, se eu pretendo avaliar qualidade de vida no trabalho, eu preciso ter uma amostra normativa composta por pessoas que trabalham para que eu tenha um referencial e possa estabelecer a partir daí um padrão de comparação do que seja ou dos conceitos que me proporcionam condições de interpretação do que seja a qualidade de vida no trabalho. Isso é o que chamamos de amostra normativa. Eu preciso mencionar com vocês essa resolução do Conselho Federal de Psicologia número 2, do ano de 2003. E essa resolução ela vai falar, conversamos já, né, anteriormente, mas eu preciso aqui, quando a gente fala de questões básicas em mensuração, falar novamente de alguns critérios necessários para que um instrumento seja considerado de fato um teste psicológico. Vou só mencionar, se vocês me permitem. Primeiro, esse instrumento ele precisa apresentar uma fundamentação teórica. Segundo, esse instrumento ele precisa apresentar evidências empíricas de validade e precisão. Ou seja, esse instrumento precisa apresentar experiências que comprovem a sua validade, que comprovem a sua precisão no estudo e na avaliação daquele fenômeno qual ele se propõe avaliar. Ele precisa apresentar dados empíricos, resultados daquela amostra normativa que nós conversamos. Ele precisa apresentar um sistema de correção, de interpretação dos scores, explicar a lógica de fundamentação, referenciar a norma. E esse instrumento também precisa apresentar de forma clara os procedimentos para a aplicação e para a correção. Percebam que são critérios simples no sentido de definir um instrumento como sendo um teste psicológico ou não. Por exemplo, tá? Se você abrir o Google aí agora e colocar teste de personalidade, no Google mesmo, você vai encontrar um monte de teste na internet. Esse teste ele vai te dar um resultado.
vai te dar sugestões, resultados, vai traçar um perfil da sua personalidade. Esse teste, encontrado dessa forma, é um teste psicológico com fundamentação científica? Esse teste apresenta esses critérios que nós estamos aqui vendo? Muito provavelmente não. Então, eu não estou falando aí de um teste psicológico com fundamentação científica. Eu estou falando de um teste. Aquele resultado não tenho garantia, não tenho evidências científicas de que se ele é verdadeiro, de que se ele realmente condiz. Aí, talvez, né? Puxa, mas realmente a minha personalidade é muito parecida com o que esse resultado aqui, com esse teste disse. Será? Talvez a pessoa lá no teste ele elaborou um perfil, alguns traços, né? E há sim uma identificação, mas não há uma fundamentação teórica científica. Diferente de se você utilizar um instrumento, um teste psicológico, como, por exemplo, o BFP, a bateria fatorial de personalidade. Esse instrumento ele possui esses critérios e os seus resultados podem ser afirmados a partir de uma fundamentação teórica científica. Outra questão importante que a Resolução 2 de 2003 nos apresenta está lá no seu artigo 14. Veja que falamos de normas, falamos da amostra normativa, como sendo uma parcela da população que subsidiou os referenciais que servem de padrão de comparação. Mas é importante que esses dados empíricos que foram coletados no momento da construção do instrumento, do teste psicológico, eles sejam periodicamente revisados por conta da própria dinâmica de funcionamento humano, das alterações que sofremos com o decorrer do tempo. Então, a resolução ela vai apresentar a necessidade de que esses instrumentos sejam revisados a cada 15 anos com relação à sua padronização e a cada 20 anos com relação aos dados referentes à validade e precisão. Se você entrar lá no site do SATEPSE, que eu comentei com vocês, que é o site, a plataforma do Conselho Federal de Psicologia, que nos aponta quais são os testes que estão favoráveis, quais são os instrumentos que possuem fundamentação teórica científica para a utilização do psicólogo, você vai encontrar lá também a data de validade daquele instrumento e a data de normatização daquele instrumento. E que os autores, os teóricos que construíram aquele instrumento, periodicamente farão uma revisão, verificando todos aqueles dados empíricos que foram utilizados no início. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, teacher. Ótimo. Vamos lá. Um outro item, um outro termo que você provavelmente já viu, mas vai se deparar muitas e muitas vezes na utilização de teste psicológico. E eu quero perguntar para você, quando a gente estiver manuseando lá o teste psicológico, sobre o que significa percentil, ou você vai encontrar em alguns instrumentos score percentílico. Professor. Sim. Professor, posso fazer uma pergunta? Nesses testes psicológicos, diante dessa... Eu não estou te ouvindo. O seu áudio... Ouvindo agora? Não. Está me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo, professor? Agora sim apareceu.
Agora, está me ouvindo, professor? Eu ouço você me perguntando se eu estou te ouvindo, mas eu não ouço mais nada. Ah, tá. Diante de toda essa informatização que está no momento, esses testes de avaliação, eles vêm informatizados ou eles só... Como que funciona? É só manual? Ótima pergunta. Ótima. Eu tenho muitos testes que são informatizados, que podem ser utilizados no ambiente virtual de forma. Mas esses testes eles passarão pelo crivo da fundamentação teórico-científica. E esses testes você encontrará também lá no SATEPSI, que é o site do Conselho Federal de Psicologia, que vai nos orientar e que vai nos apontar quais são os instrumentos que podem ser utilizados de forma remota. Alguns instrumentos eu estou terminantemente proibido, ética, profissional, tecnicamente, de utilizá-lo, por exemplo, no atendimento remoto. Outros instrumentos possuem fundamentação para que assim sejam utilizados. Tá bom? Professor, existe, nesse meio aí, existe já alguns dados que especifica o êxito desses testes online e presencial comparados? Não, na verdade, esse instrumento, esses instrumentos utilizados de forma remota, no ambiente virtual, eles são, assim, são construídos com essa finalidade, né? Então, ele não vai haver uma comparação entre este resultado é melhor do que este. Ele vai ter aqueles critérios que nós vimos da resolução do Conselho Federal de Psicologia abordados. Então, os resultados obtidos de forma informatizada, eles são tão eficazes e tão fundamentados teoricamente quanto os obtidos de forma presencial, desde que esse instrumento tenha os critérios e os requisitos e passe pelo crivo da fundamentação teórica científica. Tudo bem? Eu até abri Outra aqui. coisa, o professor, diante dessa informatização, nós, como alunos de psicologia, teremos uma aula direcionada só no atendimento informatizado? Atendimento remoto ou no atendimento de avaliação psicológica? Dos dois. Eu gostaria de perguntar se né? existe dos dois. Você pode estar falando de psicoterapia, sim, nós vamos ter vivência de atendimento remoto, e nós estamos falando da utilização de instrumentos psicológicos de forma remota. Sim, nós vamos abordar, assim como nós estamos conversando aqui nesse momento, né? Os instrumentos que são utilizados de forma remota. Tá bom, obrigado, professor. Mas com certeza você vai ter essa vivência, não só nessa disciplina, como em muitas outras, viu, Aparecida? Eu até abri o site aqui do SATEPSI para que você possa ver, eu acredito que você já esteja vendo. Olha lá. Sistema de avaliação de testes psicológicos em psicologia. Você encontra aqui bem no alto, ó, pedi para que vocês vissem isso. Psicólogo pode usar em verde, em vermelho. Psicólogo não pode usar. Por que não pode usar? Abre uma outra abinha aqui. Porque ou esses testes e instrumentos estão desfavoráveis ou estes testes psicológicos ainda não foram avaliados. Se você vem na abinha verde, psicólogo pode usar testes que se encontram com parecer favorável. Parecer favorável é que aquelas datas de validade, de normatização estão em dia. Eles possuem aqueles critérios de fundamentação que mencionamos. E você encontra aqui também instrumentos que não são privativos do psicólogo, ou seja, são instrumentos de avaliação, mas não são exclusivos de utilização do psicólogo. Então você vai encontrar uma relação se você abrir aqui. Vamos abrir os testes favoráveis. Testes psicológicos favoráveis. Ele vai me abrir
essa lista aqui embaixo, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, teste favorável sobre inteligência. Eu vou pesquisar quais são os testes que ele vai me apresentar. Aí ele me apresenta aqui uma relação, tá vendo? Ó? Bateria de avaliação para seleção. BAS. Esse aqui, ó, veja que tem uma BASE eletrônica. Isso aqui é uma versão para utilização informatizada. Aqui você clicando aqui, você encontra. Professor, Sim. Mais uma pergunta, porque é dúvida demais. Eu vi que existem testes e testes aí. Nós vamos, para a gente saber sobre detalhes por detalhes de cada teste, a gente não vai ter uma área específica, ou aí, por exemplo, tem um mais do lado do verde, ele vai explicar. Para você conhecer cada teste? Isso. Bom, ó, um dos critérios, a gente falou isso lá na aula passada, para que você utilize um teste psicológico, você psicóloga, utilize um teste psicológico, é que você tenha competência técnica e científica para sua utilização. Se você perguntar para mim, Marcos, você conhece, você pode usar esses testes aqui? Pergunta para mim. Professor Marcos, o senhor pode usar todos esses testes aí? Não. Por quê? Por quê, professor? Porque eu não tenho competência técnica e científica para utilizar todos. Eu não conheço todos, eu não estudei todos, eu não conheço a aplicação, os detalhes. Eu preciso, quando eu opto ou escolho um instrumento para minha avaliação psicológica, me debruçar sobre ele, estudar a aplicação, a correção, os detalhes, qual é a sua finalidade, os seus objetivos. Aí sim, eu terei competência técnica e científica para a utilização. Mas são muitos e muitos. Então, dificilmente um profissional vai conhecer todos, né? Por exemplo, professor, o senhor, eu, Aparecida, me especializei na área humanista. Aí existe um determinado número de testes para aquela área, diferente daqueles que optaram pela psicanálise? Não, os testes, os instrumentos, testes psicológicos, eles não são específicos por área, por abordagem. Se você ter sua formação, a sua abordagem for a abordagem humanista, você pode utilizar, desde que tenha competência técnica e científica, qualquer instrumento, qualquer teste psicológico. A questão é a competência técnica científica para a utilização daquele instrumento. Por exemplo, você escolhe a abordagem humanista. Você vai encontrar testes que a sua fundamentação teórica é psicanalítica. Então, se você escolheu a abordagem humanista, muito provavelmente você vai ter que se dedicar muito mais para a leitura, para o aprofundamento daqueles conceitos psicanalíticos que fundamentam teoricamente aquele instrumento. Respondi? Sim, professor, muito obrigada. Esclareceu. Suas perguntas foram ótimas, viu? Muito boas, para a gente continuar aqui na nossa discussão. Muito bom mesmo. Olha esse aqui, ó. Bateria de avaliação para seleção, na versão eletrônica. Um teste que pode ser utilizado de forma informatizada, pois assim ele está favorável. Você encontra os autores, a editora, qual construto ele pretende avaliar, que é a inteligência, que é a memória, que é a atenção concentrada, a atenção dividida, a atenção alternada. Qual é o seu público-alvo? Adultos. Em qual idade? Essa idade, de onde vem essa idade? Da amostra de normatização, da amostra normativa. Lembra que a gente falou? Pessoas de 18 a 65 anos.
Marcos, posso utilizar uma pessoa com 17 anos? Não, não pode, porque a amostra normativa para esse teste são para pessoas entre 18 e 65 anos. Marcos, posso usar com uma pessoa de 66 anos? Não, não pode, porque a amostra normativa é para pessoas entre 18 e 65 anos. Quando que esse teste foi aprovado? Em fevereiro de 2019. A sua validade, né, a sua data com relação aos estudos de normatização vão até quando? Fevereiro de 2034. E a sua validade vai até quando? Até fevereiro de 2039. Até 2034 eu posso utilizar esse instrumento. E assim você vai olhando aqui um por um. E aqui eu só abri os de inteligência. Vejam. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bom? Ô, Aparecida, obrigado pelas perguntas aí, viu? Ajudaram bastante. Oi, Andréia, por favor. Oi. Ontem a professora Rosineide comentou que o STF decidiu que não será mais obrigatório ter o CRP para poder aplicar os testes. O senhor está ciente disso, não? Tá havendo uma grande discussão nacional a respeito dessas decisões aí do STF. A categoria de psicólogos estão se movimentando através das suas associações, né, dos seus órgãos de representatividade contra essa decisão, pois hoje nós temos instrumentos que são exclusivos, privativos do psicólogo. E por que são exclusivos, privativos do psicólogo? Porque são construídos com base na ciência da psicologia para a utilização do psicólogo. Um outro profissional, muito provavelmente ele não tem a competência técnica e científica para a utilização daquele instrumento. E agora vem essa decisão, né, de que esses instrumentos podem ser obtidos por outros profissionais. Então eu acredito que isso ainda muita água vai rolar nessa discussão aí, viu, Andréia? Mas é um absurdo, né, professor? Porque a gente está vendo aqui tanta regra, tantos cuidados que um psicólogo tem que ter, aí vem uma pessoa de fora que não foi treinado, preparado, não estudou para aquilo e pode aplicar, é meio sem sentido essa decisão, né? Eu acho até grave, viu? Grave, porque pode colocar a saúde mental de muitas pessoas em risco, eu acredito, viu? Exatamente. É uma questão política, né? Então eu acredito que as associações, os órgãos que nos representam estão assim, se movimentando de forma bem intensa contra tudo isso, contra esses debates aí que estão acontecendo. Muito bom você Obrigada. também, viu? Bom, outro item, gente, importante é o percentil, ou score percentílico. E quando nós estivermos usando esses instrumentos, esses testes psicológicos, como disse, eu vou perguntar para você o que significa o percentil. O que significa o score percentílico? A gente tem o score total do indivíduo e o score percentílico. O percentil indica a posição que esse indivíduo está em relação à amostra normativa, em porcentagem. Deixa eu ver aqui que eu tenho um exemplo. Olha aqui. Esse é um exemplo de uma tabela de scores que você encontra nos instrumentos, nos testes psicológicos. E eu trouxe para a gente falar do percentil, do score percentílico. Vamos supor que a pessoa, após a realização daquele teste psicológico, ela obtenha 15 pontuação, score bruto.
Tudo bem? Esse 15 equivale, esse score bruto de 15, localizaram aí na tabela, né? Esse score bruto de 15 equivale ao score percentílico ou ao percentil de 20. Localizaram aí? Sim? Está na mesma linha lá? A pessoa obteve um score bruto de 15, pontuação 15. Esse 15 equivale ao percentil de 20. Localizaram? Percentil de 20, 15. Ó, tem a tabela de score bruto no meio. No meio. Localiza o número 15. Sim. Agora anda para esquerda. Para a esquerda, 20. 20. Não está na mesma linha? Tá, percentil 20. É que no meu exemplo aqui eu não tenho as linhas, né? Mas lá na tabela do teste você vai ter linhas. Então esse 15 do score bruto, ele equivale ao número 20, que é do percentil. 20%. O que esse 20% significa para mim? O que esse percentil de 20 significa para mim? Isso significa que 20% da amostra normativa obtiveram um resultado de desempenho igual ou inferior a este indivíduo. Eu vou repetir. Se a pessoa obteve um score de 15, um score bruto, uma pontuação de 15, esse 15, veja que 15 por 15 não significa muita coisa, mas aqui no teste, com todas as normas de padronização, ele começa a ter um significado importante. Então eu olho para esse 15 aqui na tabela, ele equivale a 20, ao percentil de 20. Esse percentil de 20 me diz que 20% daquele grupo de pessoas que compõem a amostra normativa obtiveram um desempenho igual ou inferior a este indivíduo que eu estou avaliando. Este percentil de 20 também significa o quê? Que 80% da amostra normativa obteve um desempenho superior a este indivíduo que eu estou avaliando. Logo, eu posso considerar, veja que eu começo a ter informações, que este indivíduo que eu estou avaliando está abaixo da média da população no que diz no que diz respeito aos resultados desta característica específica. Tudo bem? Tudo bem. Perguntas aí? Ficou claro para todas? O percentual 20% é bastante, mas comparado com as outras pessoas, ele é 80% inferior, né, aos 80%. 80% das outras pessoas. Isso, da amostra normativa. Isso. Aí ele Da se amostra torna... normativa, porque isso me dá um padrão de comparação. Isso me dá um referencial. E aí eu tenho, né, outros dados aí importantes. Que são oriundos da estatística, são dados matemáticos, como a média, 21,8, o desvio padrão. Desvio padrão, se você for estudar estatística, e é interessante que quem for se aprofundar nos estudos de medidas e avaliação em psicologia, estudem lá conceitos básicos de estatística. Se nós olharmos para os resultados de toda aquela amostra normativa, se nós somá-los, se nós dividirmos pelo número de pessoas que participaram, nós vamos obter a média.
que aqui no caso a média nos é dada, né? 21,8. O desvio padrão, 7,3, também é um resultado encontrado a partir de resoluções matemáticas que nos mostram o desvio de erro, de um desvio que nós podemos encontrar nos resultados obtidos com esse instrumento. O outro item importante é a mediana. Veja, senhoras e senhores, psicólogas e psicólogos, nós estamos falando de questões básicas da mensuração em psicologia. São termos que é muito importante que você vá se familiarizando. Por isso eu quis trazê-lo para a nossa conversa. Por isso eu quis trazê-los, né, para a nossa conversa. Porque quando a gente estiver manuseando os instrumentos, os testes psicológicos, e para o desenvolvimento das suas competências em avaliação, em psicologia, é importante que esses termos eles não sejam familiares. Quando falarmos de scores, de amostra normativa, desculpem, de percentil, de mediana. O que é a mediana? A mediana, ela divide a distribuição em duas metades, 50%. A mediana é o resultado que está ali no 50%. Eu separo aquela amostra em 50% acima, 50% abaixo. Então eu tenho o que a gente chama de mediana. Tudo bem? Tá fazendo sentido aí? Tá muito obscuro? Tá dando uma luz. Mediana da média aí é tranquilo, né? A mediana é diferente de média, né? Média eu tenho a somatória de todos os resultados dividido pelo número da amostra. Tem uma média. Por exemplo, se eu pegar 1, 2, 3, 4 e 5, para obter a média desses resultados, eu preciso somá-los e dividi-lo por 5. Agora, dentro de 1, 2, 3, 4 e 5, qual que é a mediana? 1, 2, 3, 4 e 5? 2,5. Isso. É o 3, né? 1, 2. É o 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5. O 3 é a mediana, é o que está no meio aqui, né? É isso aí. Muito bom, obrigado, Wilson. Um outro item importante é o score padrão. Esse score padrão, ou score Z, você encontra assim em alguns testes, expressa a posição do score bruto do indivíduo em relação à média da amostra em termos de desvio padrão. Bom, o que é importante você saber desse score padrão? O score padrão ele é encontrado a partir do score bruto, score total, da média do desvio padrão. Vejam aqui a continha, né? Eu tenho aqui o score total, que é 18, a média, que é 21,8, score total menos a média, dividido pelo desvio padrão. E aí eu tenho um score padrão de 0,52. Bom, são termos oriundos da matemática, da estatística, e que nos auxiliam e que nos guiam, que fundamenta de forma técnica, científica, a avaliação, a mensuração em psicologia. Não necessariamente eu preciso ser um matemático ou um estatístico para fazer avaliação em psicologia, mas são termos que são importantes que eu esteja familiarizado, que não me sejam tão estranhos, que à medida que eu for manuseando esses instrumentos,
eu vou me familiarizando, eu vou encontrar tabelas com scores totais, com percentis, com scores brutos, eu vou encontrar dados da amostra, dados da norma com relação à idade, com relação ao nível de escolaridade, com relação a todas as características que vão subsidiar as referências que padrões de comparação para essa avaliação psicológica. Aqui está a nossa referência do Claudio Simon Rutz, da Denise Ruschel Bandeira e da Clarice Trentini, que é esse livro Psicometria. É um ótimo livro se você quiser estudar um pouquinho mais sobre esses conceitos, essas questões básicas que a gente apresentou. Não há necessidade de comprá-lo, né? Se quiser, ok, é muito bom ter um bom livro, mas não há necessidade. Esse livro ele tem disponível na nossa biblioteca virtual. Se você entrar lá no site, você encontra ele para sua leitura. Tá bom? Perguntas, gente, por favor. Se alguém tiver alguma questão aí, por gentileza, fique à vontade.